Uma boa noite, pessoal. Estamos começando hoje mais um Trilha. Para os que não me conhecem, eu sou a Tereza Cristina, eterna aprendiz da doutrina espírita desde acho que dos 7 anos de idade, e super curiosa em aprender cada vez mais dessa doutrina que é tão instigadora, né? Hoje a gente vai trazer a música primeiro para harmonizar o ambiente, para fazer uma prece em forma de música. Eu vou só esperar aqui a Ju e o Aristeu entrarem. Hoje a nossa convidada será mais uma vez a nossa querida Kátia Bernardo, também estudiosa da doutrina. Então, com um assunto bem instigador, porque traz mais para a física, mais para a química, mais para o orgânico, tudo aquilo que a gente ouve falar. Estou só aguardando aqui. Oi, Kátia, boa noite, amiga. Aguardando a Ju e o Aristeu entrarem para a gente chamar e fazer a nossa vibração melodiosa para introduzir o nosso trabalho, o nosso estudo com muito mais harmonia, já que a gente vai falar de um tema bem legal, né? A frequência vibracional das emoções humanas. E são tantas, né? Como diria o nosso amigo Roberto Carlos. Estou só aguardando aqui eles entrarem para poder chamar. Só mais um pouquinho, que já já eles entram. Entraram, que ótimo, agora eles vão harmonizar aqui o nosso ambiente musical. Aguardando, já convidei. Então a gente vai. Olá. Oiê, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Melhor agora. Estava aqui falando que já que o nosso tema é frequência vibracional, né? Então nada mais gostoso do que fazer uma prece para tornar esse nosso ambiente virtual vibrando positivamente, né? Bem-vindos, meninos, Ju e Ares. Obrigada. Alegria imensa estar com vocês. Que essa noite realmente assim aqueça as nossas almas, que nós possamos sentir assim as melhores vibrações, porque muitas vezes a gente não consegue manter as vibrações desejadas. A gente vai aprender mecanismos, né, para que nós nos ajudemos. Isso mesmo. Muitas vezes nós estamos na frequência de tempestades, né? Muitas vezes estamos muito sentidos, sofridos, precisando daquele colo, daquele carinho, e daí a gente vai à luta. Nos esforçamos para nos levantar, podemos pedir ajuda aos amigos, aos nossos familiares, né? Para a gente tentar sair dessa vibração que nós entramos. E nós vamos fazer uma música que chama Arco-Íris, que é para trazer essa alegria, essa vibração, dessa energia colorida para todos nós. Que gostoso! Talvez eu ouvi alguém contar que além sob o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o arco-íris na esperança de encontrar a região. Talvez
onde o céu sempre sol nos faz sonhar. Onde a gente consegue os sonhos realizar. Onde a gente consegue os sonhos realizar. Vocês me sacanearam, sabe por quê? Eu tive que segurar as lágrimas. Quando a minha filha entrou de daminha de honra no casamento da minha irmã com essa música, eu desabei. Essa música é maravilhosa. Então eu falei assim, segura. Segura a vibração. Eu não quero... Como a gente está falando de emoções importantes e guardadas, é porque estava vibrando no espaço. A gente só pegou. A próxima música que a gente quer deixar assim, para aquecer as nossas almas, essa música é da Cacá Rezende. A Cacá Rezende, ela é uma cantora espírita de Goiás e ela faz essa música chamada Atitude de Amor. A intenção é, mesmo sabendo desses momentos que a gente oscila, que a gente realmente possa, não sendo insensível, dizer que a gente sofre porque quer, não é isso. Mas para que a gente possa se esforçar em vibrar algo diferente daquilo que nos derruba e puxa para baixo, tá bom? Então, Atitudes de Amor, de Cacá Rezende. Por tantas vezes sinto meu mundo tenso, abrigo para o medo e a confusão. Procuro então achar tranquilidade, perdido no deserto de uma solidão. Como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar. E fico cego em frente às dificuldades, e ao Senhor começo a perguntar: que farei para mudar o meu destino? Que farei para conseguir ficar em paz? Que farei para encontrar felicidade? Que farei para entender sua vontade? Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abra o seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Que farei atitude de amor, que farei abre o seu coração, que farei caridade à luz. Que farei, o caminho é Jesus, atitude de amor para com seu irmão, seja onde for, abra o seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Que lindo, meninos. Obrigado, amiga. Obrigado vocês por terem harmonizado o nosso ambiente, feito essa prece linda em forma de música. E continuem com a gente vibrando para que dê tudo certo essa noite, tá bom? Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Ju. Vou chamar agora a Kátia, querida, nossa convidada. Vamos lá. Deixa eu procurar. Aqui. Vamos aguardar a Kátia, ela já está entrando. Conectando. Oi! Oi, amiga! Boa noite! Tudo jóia. Gente, como eu falei no começo, essa é a Kátia. Outra curiosa da doutrina, curiosa da física, curiosa dos pensamentos. Não é aquela fé cega, né? É aquela bem fé investigadora que ela carrega dentro dela. E hoje a gente trouxe
para falar de um tema assim que muita gente sabe que existe, que são as frequências vibracionais das nossas emoções. A gente ouve bastante falar em palestra, mantenha a vibração, sua vibração baixou, o que está acontecendo com você? Não deixa a vibração cair. Só que pouca gente sabe como que funciona a vibração dentro da gente, fora da gente, de onde vem, como que eu faço, igual a Ju estava falando, para manter essa minha vibração elevada. E nós somos serezinhos bem complexos, né? Já dizia Einstein lá no começo do século passado, ele nasceu em 1879, eu acho, mas foi criança, não dava para ele ter essas ideias magníficas de gênio que ele tinha. Mas ele disse pra gente que toda matéria são moléculas, são energias condensadas, né? Então nós, com os nossos 7 nonilhões de átomos que nós temos, nós somos vibrando em energias, né? Orientados pela nossa vontade, nós somos energia pura, né? Então, hoje ela vai trazer pra gente essa explicação de como que isso funciona, como manter isso, como não adoecer com isso. E para começar, né, amiga, vamos ver o que é, né, essa tal dessa frequência que tanta gente fala e por aí vai. É um tema complexo, mas muito gostoso, né, porque vai botar na prática. Verdade. Falar um pouquinho o que acontece com a gente, né, no nosso dia a dia. Então, eu quero, assim, desejar uma boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Eu me sinto muito grata, né, por ter vocês aqui, porque é difícil da gente separar, né, um momentinho que seja do nosso dia para estudar, para se informar. E eu falo, assim, que todas as vezes que eu vou falar sobre espiritualidade, sobre a doutrina, sobre física quântica, mecânica quântica, eu tenho que estudar e me esforçar muito mais para estar falando, porque é uma responsabilidade, né? Hoje a gente estava conversando, né, Tê? Da responsabilidade que nós temos em trazer, né, assuntos que abordam assuntos assim que instigam, que tem uma complexidade alta, digamos assim, porque não é um assunto muito fácil de ser entendido, porque muitas vezes desfoge a compreensão por causa das nossas limitações, né? Mas assim, eu trouxe bem um assunto assim, esse assunto sobre a frequência, vou tentar ser bem suave, né? Porque se a gente for falar muito, suave, né? Se aprofundar, vai ficar. Porque se a gente for falar, explicar, na verdade, né, sobre a frequência vibracional, sobre a física, como que acontece, como que a matéria se condensa, explicar sobre o átomo, né? A gente teria que voltar lá nos primórdios, né? Quando a gente estava sentado lá na cadeirinha, professor de física aqui ensinando a gente sobre isso. Então não é esse o intuito. O intuito é ser bem prático e didático, né? Então aí a gente pergunta, né? Ah, legal. O que é então a frequência vibracional? Né? A frequência vibracional, ela é a soma de tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, ouvimos, falamos, comemos. Então, tudo no universo funciona como o quê? Tudo é energia. Tudo. Quando nós partimos desse princípio que o universo é constituído, né, por energia, que é o átomo, fica muito mais entendido para nós várias leis do universo que funcionam sobre a lei da ação e reação, né? Porque o nosso corpo é constituído por átomos. E esses átomos,
somos nós que preenchemos eles de energia através do quê? Dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, daquilo que a gente alimenta, daquilo que a gente pensa, fala, ouve. Então, por isso que, como que eu posso, né, medir essa minha frequência? E aí tem um estudo que foi desenvolvido por um médico psiquiatra americano, né, o Dr. David Hawkins. Sou super fã dele, porque eu acho que ele assim, é uma pessoa extremamente... se dedicou muitos anos para estudar, né, as atitudes, as emoções, e desenvolveu, através desse estudo dele, uma escala, que ele chama escala de consciência, né, das emoções. Então, o que acontece? Ele mediu através dessas emoções o nosso campo de energia da nossa frequência vibracional. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, que fica mais interessante. Isso, que legal. Aqui. De consciência de Hawkins. É o campo de energia das frequências vibracionais. Então, o que ele vai? Ele vai de 0 a 1000 Hz. O que é Hertz, né? Deixa eu voltar aqui, depois eu volto lá para explicar. Então, ele mediu essa frequência, nosso campo de energia, através do Hertz, que é uma unidade de medida que mede, né, a nossa frequência. Então, como que funciona em termos assim práticos? A nossa energia, nós vibramos, né? Nós vibramos, a nossa energia, ela vibra. E ela vibra como? Ela vibra de uma forma que é medida assim, N vezes que se repete um movimento por um determinado tempo. Então, por exemplo, eu estou vibrando em 50 Hz. O que significa isso? Que a minha energia está se repetindo 50 vezes por segundo. Então, aquela energia, aquele sentimento, aquela emoção está vibrando em 50 Hz. Então, ele mede a frequência das emoções através dessa unidade de medida chamada Hertz. Aí, é bem interessante porque ele fala o seguinte, 20 Hz é o quê? É a pessoa que está numa frequência de vergonha. Então, quando ela sente vergonha, ela está vibrando em 20 Hz. Então, e aí ele vai subindo a escala aqui. 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175. Até aqui é considerado uma frequências baixas, que são frequências que nos deixam propensos a quê? A sentirmos tristeza, culpa, orgulho, raiva, ódio. E aí ele fala o quê? Que essas frequências, elas estão relacionadas diretamente às nossas emoções. Então, por exemplo, quando eu estou sentindo tristeza, eu estou numa frequência baixa. De 75 Hz. Então, ele fala o seguinte, da vergonha até o orgulho, eu estou num campo de energia vibracional baixo. Eu estou num campo vibracional de contração. Então, quando você está com dor, o que acontece? Né? Você se contrai, Quando você está triste, é a mesma coisa. Então, são energias, né? São vibrações de escala baixa. E aí, a partir do 200, que é da coragem, né? Que nem eu mostrei aqui, a partir daqui, as coisas já começam a melhorar para o ser humano.
né? Por quê? Porque daí ele vai começar a melhorar a sua frequência, os seus pensamentos, aquilo que ele pensa, aquilo que ele ouve, aquilo que ele sente, né? E aí, isso, né? O que a gente sente, o que a gente pensa, produz neurotransmissores que vão fazer o quê? Com que a gente se eleve a nossa vibração. Então, como que a gente sabe que a gente está numa vibração baixa? Quando a gente não está bem, né? E aí a gente pergunta assim, poxa, mas existem pessoas que sempre estão no padrão de elevação alto? Segundo estudos, né, da física quântica, as pessoas não conseguem, hoje, atualmente, vibrar 100% na alegria, na gratidão, no amor, né, na paz. Por quê? Porque nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, que está passando por um processo de transformação, né? E aí a gente pergunta assim, né? Tá, então as nossas emoções, elas são carregadas, elas carregam em si essas energias. Uhum. Quando eu vibro numa energia baixa, o que vai acontecer comigo? Eu vou adoecer. Vai ficar. Por quê? Vai o reflexo Porque todo no corpo físico, né? vai refletir. Então, a doutrina e até mesmo, né, a psiquiatria, a psicanálise e outras vertentes, filosofias, né, que a metafísica, por exemplo, que estuda essa questão das emoções, não só a ciência física, fala o quê? Que as nossas emoções, as nossas doenças, elas surgem da onde? Das nossas emoções. Sempre tem um cunho emocional. Então, quando nós contraímos uma doença, nós temos que investigar a causa. Por que eu estou doente? Né? Não só a causa física, né? Comer algo, né? Ficar procurando a porque razão sempre de algo que seja só somático e não psíquico, né? Somático. Exatamente. Porque, na verdade, o que acontece? Sempre vai refletir. Então, por exemplo, se você está comendo algo, né, a gente vai falar daqui a pouco, mais para frente, sobre a questão da alimentação. O que acontece? Nós tentamos compensar algum desequilíbrio emocional através do quê? Geralmente do alimento. No alimento, eu tô preocupada. Não, ou tem pessoas que não comem, né, quando estão nervosas. Tem os que descontam comendo, outros que perdem a fome totalmente, né? Ou comem tudo errado para alimentos ruins, né? De forma inconsciente, né? De forma inconsciente. Nem tudo que a gente faz, quer dizer, a maior parte das coisas que nós fazemos não são conscientes. Porque se nós tivéssemos a consciência de elevação, de uma vibração mais alta, com certeza nós não faríamos, né? Porque Jesus mesmo disse, né? Perdoai porque não sabe o que fazem. Então, se nós fazemos isso, é porque ainda nós não temos um grau de evolução e de consciência de que isso nos faz tanto mal a ponto de baixar nossa vibração e acabarmos adoecendo, né? Então, é bem legal, é bem bacana quando a gente fala sobre essa questão da frequência vibracional, porque ela influencia diretamente na nossa saúde. Diretamente. Então, dependendo do meu estado emocional, eu vou ter um comportamento. E esse comportamento vai gerar o quê? Vai gerar uma doença ou a saúde. Então, dependendo né? Porque a gente fala muito, a gente está falando aqui muito de vai gerar saúde, né? Mas naquela escala que você mostrou, que até depois eu vou publicar, porque eu tenho aqui que você me mandou, né? Para ficar lá no post fixo.
a nossa frequência vibracional, como a gente que impulsiona, né, os átomos através da nossa energia de pensamento, da vontade, como você estava falando, então ela pode tanto vibrar lá em cima e te curar, como ela pode te adoecer, né? Então você acaba sendo responsável até pela sua cura, né? Você poderia ter o remédio dentro de você mesmo, né? Nós temos, né? Nós temos a cura dentro de nós. Só que nós ainda não temos, né, essa consciência tão, digamos assim, alta para entendermos isso. Por isso que é importante o quê? A gente buscar o conhecimento. Porque o conhecimento nos traz a verdade e a verdade nos liberta. Né? Nós estamos nesse caminho. Vamos dizer assim, né? Nós estamos caminhando, estamos tentando buscando, evoluir, né? Estudando. Exato. E eu fico com a minha colinha aqui porque eu não lembro de tudo, né? É complicado lembrar de tudo de um assunto tão interessante, muito tão profundo. A gente deu uma estudada e você falou assim, a gente ainda não tem a consciência de que isso vai curar, não tem a confiança, talvez. Hoje à tarde eu, por acaso, estava ouvindo algo sobre confiança e falou assim, para a gente confiar em algo, a gente tem que conhecer a fundo aquilo ali para você se entregar 100%. É como confiança em Jesus, né? Confiar na fé cega seria uma confiança cega, né? Então, eu conhecer, eu estudar, igual você está trazendo aqui pra gente, eu começar a vibrar nessa frequência de querer saber e sair daquela baixa frequência de orgulho, não, eu já sei de tudo e não preciso mais de nada. Aí eu começo a confiar. Aí a gente vai mudando abrindo a consciência, como você disse, né? Isso, então... exatamente. O que a gente ouve muito falar, né, sobre a frequência vibracional, às vezes a gente não tem uma compreensão tão clara. Por quê? Porque nós não buscamos. São assuntos que ainda são muito recentes, digamos assim, né? 200 anos, vamos colocar. Então, são assuntos que ainda estão em análise, digamos assim, né? Não conquistou ainda um amplo espaço. E aí a gente começa a se questionar, mas esse é o caminho. Então, eu falo assim, nem tudo que a gente fala você tem que confiar plenamente. Você realmente tem que buscar, mas será que o que ela está falando realmente é isso? Procede isso, né? Então, eu gosto muito desse estudo do Dr. David, por quê? Porque através disso dá para nós entendermos como funciona o mecanismo de relacionamentos, né? De questões profissionais, de uma gama muito grande, na verdade, da nossa vida como um todo. Eu falo assim, né, que a frequência, ela é o quê? A gente fala assim, que semelhante não atrai semelhante. Por que semelhante atrai semelhante? Porque eles vibram numa frequência só. Similar, muito igual, né? muito semelhante. E aí, vamos supor, eu me separei, né? Vamos falar de relacionamentos. Eu me separei. O que aconteceu para que houvesse essa separação, né? Existem vários fatores, é claro, mas quando a gente volta para essa vertente da frequência vibracional, o que dá para a gente concluir? Que houve o quê? Ou alguém, ou o homem ou a mulher, aumentou a sua frequência vibracional, ou o outro diminuiu. E aí saiu daquela semelhança e cada um foi para o seu lado. Foi para o lado que a sua energia comportava as suas emoções, a sua frequência. Tem uma pergunta então, aqui que eu acho bem interessante, ó. A capacidade de manutenção de equilíbrio consciencial está vinculada ao amadurecimento emocional ou espiritual? Mas acho que tá, né? Porque eu tô respondendo no lugar dela.
Tá aqui, a capacidade de manutenção. Capacidade de manutenção, de equilíbrio consciencial está vinculado ao amadurecimento? Também, é claro. Porque assim, se nós não temos o conhecimento, se nós não temos esse amadurecimento, então isso significa o quê? Que nós não conseguimos equilibrar as nossas energias, nós não conseguimos equilibrar a nossa consciência. Eu então, acho está, interessante sim, que no Livro dos Espíritos e outras obras do Espiritismo traz para a gente que a frequência vibracional dos espíritos menos evoluídos, as ondas são bem longas, então elas vibram em baixa, né? E dos espíritos evoluídos, elas têm como se fossem milhões de risquinhos, é uma frequência, deve bater no 1000 seu aí, né? Então tem tudo a ver com o que você tá exatamente. falando. Então, quanto mais você evolui, tem esse equilíbrio, como ele diz, da consciência, equilíbrio das vibrações, significa, sim, o amadurecimento, né? Sim, porque aí, o que vai acontecer, né? A sua frequência, a sua energia, ela vai estar vibrando muito mais rápido. Lembra que eu expliquei lá a frequência vibracional no começo? Que a frequência é o quê? É uma grandeza física, que indica a quantidade de vezes que eu estou repetindo um ciclo. Então, quanto mais evoluído um ser, o que acontece? Mais alto ele vibra, mais rápido as moléculas, né, os átomos estão girando ali. Então, a ascensão dele, o equilíbrio como um todo, é perfeito. Mas é claro que isso é para quem? É para grandes espíritos, né? Jesus... alguns missionários, Buda, né? Apóstolos de Jesus. Então, assim, que a gente ainda, nós estamos longe disso, né? Nós estamos ainda nos trabalhando, vamos dizer assim, né? A gente está conhecendo ainda, né? A frequência, exato, estudando. Estamos engatinhando, né? Exato. E aí a gente fala sobre a metafísica, né? E aí a gente, eu gosto muito, eu tenho um livro de cabeceira, que eu descobri esse livro muito, muito recente. Ele é da Cristina Cairo, chama Linguagem do Corpo. Sempre que acontece alguma coisa, eu pego o livro e olho lá. Bom, deu uma gripe. Aí eu vou lá e entro e vejo o que é a gripe. Isso pela metafísica. A metafísica, né, é um sistema filosófico voltado para o entendimento daquilo que como dizemos, o que a ciência materialista não consegue explicar. Né? Por quê? Porque ela é voltada para as emoções. Então, agora a gente fala, né, gripe. Gripe é a sensação do momento, né? A doença do momento, né? Uma pandemia, né? E que é uma gripe? Na verdade, a gripe ela não é categorizada como doença. O que é caracterizada como doença é o resfriado, que são o quê? Que é uma infecção das nossas vias respiratórias. Esse é o resfriado. E aí a gente fala lá, ótimo, beleza. E aí, o que acontece? Por que a gripe acontece? Por que eu fico resfriado? Você tem noção? Você tem alguma ideia? Eu não, mas assim, eu lembro muito, isso você me fez lembrar a homeopatia, né? E a homeopatia trata muito do perispírito, né? Você vai cuidando do perispírito, que é energia pura, você investiga através das emoções, né? E você me fez muito lembrar. Exato. Não sei o que é, qual é a emoção relacionada à gripe. A gente vai falar e vai fazer muito sentido. Pela metafísica, o que é a gripe, né? O resfriado. Geralmente, ela ocorre quando acontece algum tipo de mudança. Algum tipo de mudança. Te faz lembrar o quê? Transição planetária. Que gripe forte, né? Nós estamos mudando de degrau. Exato. E aí o que acontece? Vem uma pandemia mostrar, né, das nossas o quê? Que nós estamos vibrando no negativo. No negativo. Quando nós vibramos no negativo,
o que acontece? Nós ficamos resfriados. Adoecidos, então, né? Então, isso significa o quê? Eu não sei se você recebeu, eu recebi no meu WhatsApp, tem um tempo já, que fala sobre a frequência do coronavírus. 5,5 Hz. Só isso? Vibra 5,5 Hz a 14,5 Hz. E aí ele fala o quê? Ele fala assim, que para você não ser infectado, digamos assim, pelo vírus, você tem que vibrar numa frequência mais alta, é lógico, para que você não consiga, né, para que você consiga permanecer saudável. E aí o que acontece? O que você tem que fazer para não contrair o vírus e vibrar numa frequência alta? Né? Você tem que sair da negatividade. E aí o planeta está nessa transição, nessa mudança, né? Energética, espiritual, uma ascensão coletiva. E aí, como o coletivo está vibrando no negativo, com medo, né, do incerto, com medo da política, da economia, de algo que precedeu antes da pandemia, muitas pessoas são infectadas pelo vírus. Acaba né? descendo então, a vibração do vírus, né? Que é baixa, né? É baixa. E aí, o que acontece? Quem está nessa vibe, digamos assim, acaba ficando gripada, né? Então, como o Megon falou, a Terra está gripada. A Terra está Exato. gripada. Tem uma outra aqui do Eduardo. Talvez quando estamos sob o efeito da fé, estamos vibrando em alta frequência, nos proporcionando descontinuar as descobertas, até mesmo científicas, pois nos conectamos com o todo. Acho que é uma das melhores alternativas. No final você vai falar algumas dicas, né? Mas uma das melhores dicas é o momento de fé, né? De conexão. Exatamente. São dicas para a gente elevar a nossa vibração, né? Tudo que eleva a nossa vibração faz com que nós realmente ficamos imunizados, né? Conseguimos nos imunizar das doenças, enfim, de tudo aquilo que pode nos trazer descompensações, né? E tudo mais. Olha só que legal que esse livro fala, né? Quem são as pessoas que estão propensas à gripe? São as pessoas que estão na negatividade, que vibram na negatividade. E aí, por que surge, né, a gripe? Ela surge do desejo da fuga inconsciente, né? Para quê? Para se afastar de situações desagradáveis. E aí, quando você quer se afastar, né, surge a gripe. E aí, o que você tem que fazer quando você está gripado? Você tem que repousar. E aí, nós não nos damos e não nos permitimos esse repouso. E aí vem a pandemia, a gente faz uma outra analogia à pandemia. O que pedem, quais são as orientações governamentais e até espirituais? Para que nós tenhamos cuidados e ficamos em casa. Que nós continuemos aqui, quietinhos. Fique em casa. Né? Então, assim, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, isso é maravilhoso, né? E aí, continuando a respeito da gripe, ele fala mais. O quê? É desprender-se do velho para abraçar o novo. E aí, algumas vertentes, o que acontece? Falam o quê? Por que os idosos estão no grupo de risco? Porque geralmente quando nós temos mais experiência, nós nos tornamos teimosos, né? Nós achamos que nós temos toda a sabedoria do mundo e nós não aceitamos, às vezes, cumprir determinadas regras e isso nos torna mais propensos a contrair o vírus. Então, olha só como que a espiritualidade, como que o mecanismo
né, de Deus, do Criador, é perfeito. Na sua criação. Na sua né? criação, no que... É que antes não estudava-se para você comparar, buscou-se muito, né? Até o Stephen Hawking não acreditava em Deus, nem nada, porque não é factível de prova, né? Mas assim, cada vez mais a ciência, a física, sem religião nenhuma envolvida, você está fazendo uma análise da metafísica, da física quântica, e a gente fazendo paralelo com o espiritismo, você consegue acabar comprovando, né? Quanto mais o tempo vai passando, mais você fala, é coincidência? Não é coincidência, o mundo já funcionava assim, a gente que agora está conseguindo deixar palpável aquilo, né? Que antes era só e a gente não acredita, né? Muito no que não é palpável, no que tem, não dá para mensurar. A gente quer, como se diz, né? Só acredito vendo. São Tomé, né? Um monte de São Tomé. Exatamente. Então, assim, e aí a gente começa a fazer essas analogias, remete, né, a esses estudos, e aí a gente começa a ver que tem muito fundamento e tem muita perfeição na sincronicidade que as coisas acontecem no mundo. Você falou uma coisa sensacional que me deu curiosidade, que na questão da vibração dos alimentos. Como é que a ingestão, né, o alimento vibra? Como assim? A ingestão desse alimento pode ajudar a melhoria do meu campo vibracional, no controle das minhas emoções. E eu achei interessantíssimo, né? Porque se você está falando isso, ele carrega energia também, né? Como Einstein disse, porque na verdade toda a matéria é energia. Se tudo é energia, os alimentos também vibram e possuem a sua frequência vibracional, assim como todo ser vivo no planeta. Na verdade, tudo vibra. O nosso planeta hoje, como um todo, vibra numa frequência vibracional de 27,5 Hz. Meu Deus, baixo. Você falou que a escala vai até 1000, né? Que a gente precisa dar uma acelerada nesse nosso processo, né? Evolutivo. Precisamos. Como que a gente consegue isso? Através da nossa conscientização. Eu até comentei com você, a gente estava comentando mais cedo, né? Que uma pessoa que desenvolve, né, a sua consciência, que expande a sua consciência, ela tem a capacidade de influenciar outras pessoas. E isso faz com que a escala, né, de frequência vibracional do planeta aumente. Então, por isso, os esforços de muitos intelectuais, de muitos estudiosos, professores de física quântica, mecânica quântica, enfim, espiritualistas, pedem, né, o quê? O autoconhecimento. Porque é só através do nosso conhecimento é que a gente vai conseguir elevar a nossa vibração e automaticamente aumentar do nosso planeta também, tão querido, tão amado, que nos acolheu, né? E que permite que a nossa encarnação fosse se concretizada aqui. Se concretizasse, né? Então, voltando sobre os alimentos, sim, todo alimento possui uma vibração. Só que ela é diferenciada, né, é Conforme diferente o tipo de alimento que eu ingiro, ele tem um nível de vibração. Ele tem um nível de energia, ele traz uma energia para dentro do corpo, né? Então, foi desenvolvido um estudo por um francês chamado André, né? O André eu até tenho ele aqui. Simoneton. Ele fez um estudo e ele fala que a vibração dos alimentos vai de 0 a 10 mil, como que é o nome da coisa? Angstrom, que é a unidade de medida da frequência dos alimentos. E aí ele coloca lá, né,
que os alimentos que mais vibram alto, que tem uma vibração maior, que vibra da faixa de 6.500 a 10.000, são o quê? São as frutas, os legumes, os alimentos naturais, né? Tudo que vem lá da natureza. Ovos, o coco, a avelã, a água, são alimentos que têm a maior vibração na Terra. Aí depois ele classificou em 4, né? 4 tipos de vibrações dos alimentos. E aí depois vem do 3.000 a 6.500, que são o quê? São os vegetais cozidos, o leite, o mel, vinho. Você gosta de vinho? Eu amo vinho. Então, peixe cozido. Esses alimentos têm uma vibração de 3.000 a 6.500. Então, quanto mais eu vou processando o alimento natural, eu vou perdendo a qualidade vibracional dele. Vai ser mais Exatamente. baixa. Isso. E aí ele fala sobre os alimentos que vibram até 3.000 angstroms, são as carnes, salsichas, chocolates, Judiação. pão, queijos. Olha só. A verdade é que o micro-ondas destrói a vibração dos alimentos, deixando-os inertes, sendo só volume sem agir. Então, por quê? Porque o micro-ondas, ele emite raios, né? E que torna o alimento processado e cozido. Então, através desse cozimento, o alimento ele vai perder o nutriente. Então, mas existem alguns alimentos que, quando cozidos, eles aumentam a vibração. Mas isso são raros. Por exemplo, acho que é a mandioca, se eu não me engano, que eleva a vibração quando cozido. Gente, aqueles que gostam mas de a maioria, mandioca, né? A maioria não, né? Pois é. E deve carregar também, Kátia, não sei se nesse estudo dele, mas se eu li em outro lugar, a questão dos animais que são abatidos, o sofrimento do momento, a vibração do sofrimento do momento, né? Sim. Altera. Porque, na verdade, o que acontece, né? Todo animal abatido de forma violenta, né? Digamos assim, ele vai sentir. Ele sente também, ele tem os sentimentos, né? Ele não é igual ao ser humano, mas tem. E isso acaba fechando, por quê? Porque ele vai liberar toxina. E essa toxina vai para a carne dele, né? E aí nós consumimos. Quando nós consumimos, esse alimento, ele está carregando lá uma energia negativa. E faz com que a nossa vibração caia também, porque nós estamos ingerindo alimentos de baixa vibração. E aí, a última classificação que ele faz é em relação aos alimentos que têm uma energia vibracional quase nula, né? Que são o quê? São as conservas, né? São as margarinas, os destilados alcoólicos, o açúcar, a farinha branca. Eu estava estudando sobre essa questão, porque assim, eu não tinha muito conhecimento, não tenho ainda, eu falo que não tenho muito conhecimento, sobre a vibração dos alimentos. E aí eu assisti alguns vídeos, né, em que eles falam, fazem comparações e falam quais são os alimentos que mais têm uma vibração maior e que é muito importante para o ser humano, né? E aí eu achei muito interessante que o feijão tem uma vibração altíssima. O ovo e o alface. Você já imaginou isso? Não, achei ótimo, porque a alface não engorda.
alface não engorda, nenhuma caloria, achei maravilhosa. Ovo é proteína. Ovo é proteína, são alimentos. Então você vê assim que o potencial de cura para a gente elevar a nossa vibração, curar as nossas emoções, elevando a vibração, a gente tem um jogo de vai e volta, né? Se eu tenho emoções maiores, minha vibração eleva e eu tenho cura. Associado a alimentos, quer dizer, enfim, baratos, acessíveis à população brasileira, né? Porque o nosso prato é arroz, feijão, ovo, alface. Alface é uma coisa facinho de plantar. Tô falando isso porque agora a gente planta, tá? E barato, e dá muitas vezes, e o mais legal. Então a gente tem tudo propenso e sem custo para a gente se ajudar. E nos ajudando, a gente vai ajudar esse processo de mudança, de faixa, de evolução, de transição planetária, né? De transição, né, do nosso planeta. Então, assim, para você ver os mecanismos que o nosso Criador nos deixou. Ele deixou tudo de uma forma simples, prática, mas que nós complicamos. Porque nós pensamos que a gente tem que correr atrás disso, daquilo e fazer acontecer. Ah, não, porque eu quero assim, quero assar. E aí a gente carrega crenças e nós carregamos sentimentos e pensamentos que nos destroem. Que na verdade... Que nos fazem adoecer. E na verdade ele dizia, né? Jesus dizia, abandone... deixe os seus bens e venha comigo, deixa tudo, né? E a gente não, a gente por vaidade, por poder, por orgulho, a gente quer ego, esse tal de ego é uma pedra na evolução do nosso caminho, né? Que nós precisamos. Nós dizemos assim, é um mal necessário. Porque ele é protetor também, né? Ele tem a função protetora. Sim, mas nós temos que ter o quê? A consciência. Evoluir e expandir a nossa consciência. Para que nós não deixemos que o nosso ego domine o nosso viver, né? A nossa vida. E aí, né? Eu não sei nem que horas são, olha só. Nós temos poucos minutos, acho que uns 5 minutinhos. Você podia dar umas dicas assim... ecumênicas, tá? Aqui é um canal espírita, mas quem está assistindo pode não ter religião. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vibração? Eu vou dar 3 dicas bem rápidas que todo mundo pode fazer. Todos, independente de religião. A primeira é fazer o bem. É a única maneira do ser humano produzir um tal de hormônio, não sei se você já ouviu, chamado endorfina. Você já ouviu falar da endorfina? Mas é o hormônio do prazer. Quando a gente, vamos supor, você quer comer um pudim, tá? Você vai lá e come um pudim. Acho que qual já a sensação ativou que você tem? Endorfina. Não, já ativou. Já estou liberando endorfina. Só de você pensar, a boca enche d'água. Aí o que acontece? Você quer comer o pudim, você vai lá e come um pedaço. Aí você sente prazer. Você libera endorfina. Dopamina. Aí você vai lá e come outro pedaço. Chegar um momento que você vai pensar, eu vou sempre comer porque vai produzir mais. Não, vai chegar um momento que vai parar. E fazer o bem é o único mecanismo, isso professores de física quântica que escreveram, falam que o único mecanismo do ser humano produzir endorfina e sentir prazer e felicidade o tempo todo de forma ilimitada é fazer o bem. O que é fazer o bem? Aí entra a consciência. Porque existem pessoas que, por exemplo, fazer o bem é ajudar uma velhinha a atravessar uma rua. Quanto mais velhinhas eu ajudar, isso é exponencial.
mais endorfina eu vou produzir, mais alegria, mais felicidade, mais vibração alta eu vou ter. Então, a primeira dica, faça o bem. Não olha quem, mas faça o bem. E isso vai trazer prazer e vai elevar a nossa vibração. Eu amo fazer a caridade. Eu adoro fazer caridade. Isso me traz o quê? Satisfação, me traz bem-estar. Quando você ajuda alguém, não existe nada melhor. Não existe amor que a gente sinta que seja comparável, né? Exato. É uma sensação de prazer diferente de qualquer outra que você sentiu. Olhar o prazer e a felicidade do outro é muito mais prazeroso do que qualquer pedaço de pudim. Exatamente, isso. Segunda dica, pratique a gratidão. Agradeça. Todos nós podemos praticar a gratidão. Mas não só agradecer pelos bens materiais que nós conquistamos, mas principalmente tudo aquilo que Deus nos proporciona de uma maneira sem cobrar nada. A natureza, a água, o sol, a luz da lua, né? No todo. Então, a gratidão, eu sempre falo o seguinte, né? Que agradecer, quando a gente pratica a gratidão, a graça desce. E quando a gente reclama, nós clamamos algo que nós estamos falando. Então, quando nós reclamamos, nós estamos clamando aquilo. E o universo não entende outra coisa a não ser o quê? O sentimento que eu vibro. A vibração. Por isso do nosso livre-arbítrio. O universo diz sim para tudo. Então, se você está lá reclamando, chorando, a Kátia gosta disso, vou mandar mais para ela. Não manda mais para mim, porque eu estou mentindo. Né? Ao passo que quando eu estou agradecendo, o universo também vai entender. Olha, ela está agradecendo, ela gostou disso, então vou mandar mais disso. Então, é a segunda dica. E a última, para fechar, né? Que essa daqui tá aí para todo mundo, é o quê? Se conecte à natureza. Eu amo ir tomar banho de mar. Eu adoro ir para a praia. Isso revigora as minhas energias. E eu acho que qualquer um, quando se conecta à natureza, é uma forma da gente elevar a nossa vibração. Então, essas 3 dicas, fazer o bem, praticar a gratidão, e se conectar à natureza. Tá perfeito, né? Se você gosta de se conectar, seja fazendo uma trilha, seja indo para o mar, seja tomando um banho de rio, seja observando os pássaros, cada um do seu jeito, se conecte à natureza, agradeça. Exatamente. E faça o bem. Fazer o bem está em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra caridade. Então, exatamente, é a gente que ainda não internalizou e não expandiu a consciência para praticá-la, né? Então, ao ponto de fazer isso acontecer, né? Kátia, aqui já alertou que a gente tem só mais 1 minuto. Você deixou dicas simples nas palavrinhas, mas complexas na execução, mas que nós precisamos fazer urgentemente, né, para não adoecermos. Agora que a gente já tem esse conhecimento, está na hora de praticar, né? Agradecer você, todas as pessoas que enviaram perguntas, que participaram aqui com a gente. Foi uma noite assim que elevou a vibração. A gente já sorri diferente, né? Quando a gente tem conhecimentos novos. E isso é gratidão por você ter compartilhado esses ensinamentos. Eu sei que o tempo foi pouco, mas... A gente tinha que ter muito mais tempo para a gente falar tudo o que gostaria. Mas eu acho que foi muito bom, né? Não. Eu que agradeço pelo convite, a todos vocês que estiveram com a gente nessa noite, né? E agradecer. Gratidão e muito obrigada. E até a próxima, né, Tê? Até a próxima, gente. Já é a segunda dela. E a gente se despede por aqui. Contamos com vocês na próxima
live. Nós temos novidades que você esqueceu do sorteio e eu também, mas aí na próxima... Ah, é! Na próxima vai 10 ter. segundos. Na próxima, gente, participem que tem coisa boa que vem por aí, tá? Um beijo para todos. Boa noite. Beijo, tchau, obrigada, gratidão. Tchau.